Vamos nessa então, gente, porque um acordo entre partidos, o nome do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, já é dado como certo para relatar a CPI da Covid-19. A presidência da comissão deve ficar com o senador Omar Aziz, do PSD do estado do Amazonas. A tendência é que o vice seja o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que apresentou o requerimento para a criação da CPI. Considerado um parlamentar independente, Aziz conta com o apoio do Palácio do Planalto para presidir a CPI e conduzir os trabalhos de investigação. O colegiado vai apurar a conduta do governo federal na pandemia e os repasses para estados e municípios. Segundo o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a CPI deve ser instalada na próxima quinta-feira, dia 22 de abril, ou na terça-feira, dia 27. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, ele detalhou como será a votação. Uma votação secreta e individual, que essa votação aconteça no ambiente da própria comissão, numa das salas do Senado Federal, no corredor das comissões, para que não tenha que ingressar na sala aqueles senadores que não desejarem, e também uma urna externa ao Senado, na chapelaria ou na garagem, para que o senador, membro da comissão, possa exercer o seu direito de voto a presidente e a vice-presidente. Olha, gente, o presidente do Senado também afirmou que o relator da CPI será designado pelo presidente da comissão, assim como a modalidade dos trabalhos, que podem ser presenciais, virtuais ou híbridas. A escolha do presidente caberá aos 11 membros da CPI e a escolha do relator caberá ao presidente da CPI, sem uma interferência externa do presidente do Senado. Aí, a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos para o debate, vamos conversar com os nossos comentaristas. Consta, vou começar por você. Vou te fazer a pergunta que a gente fez para a nossa audiência hoje. Como é que fica a credibilidade da investigação com o senador Renan Calheiros relatando? Paulo, inexistente, né? O negócio nasceu, é até um eufemismo você falar que tem um vício de origem nessa CPI. Ela é uma palhaçada, uma piada de muito mau gosto. Desde o início, que o foco que o Randolph, companheiro do Nicolás Maduro na Venezuela, queria dar de só olhar aspectos do governo federal até a essa composição agora, tudo isso realmente começou de uma forma que chamar de patética é um elogio, né? Isso é ridículo, isso é, na melhor das hipóteses, perda de tempo e de recurso público, mas a gente sabe que não é apenas isso, né? Querem usar como palanque para tentar produzir manchetes com uma mídia cúmplice para tentar desgastar o governo. O senador Renan Calheiros, que é réu em mais de 10 processos devidamente engavetados por companheiros supremos, ele foi às redes sociais há uns dias atrás para divulgar uma entrevista, entre aspas, que ele deu para um site de extrema esquerda, né, defensor do PT, onde ele defendia ali a CPI, ainda achando que ia ficar restrita só ao governo federal, junto com a candidatura de Lula em 2022. Ele reuniu tudo no mesmo pacote de divulgação dessa, abre aspas, novamente, entrevista a esse site, que é uma extensão do diretório petista, né? Nós estamos vivendo um planeta bizarro, como tem nas historinhas em quadrinho do Super-Homem, né? Quer dizer, tá tudo invertido, é o mocinho tratado como vilão e o vilão bancando o mocinho. Quer dizer, se o Renan Calheiros virou o bastião da ética que vai investigar, inclusive o próprio filho, né? E o presidente para descobrir malfeitos, é porque a gente já está ultrapassando e muito o limite circense no país. O Percival Pugina, colunista do Sul, escreveu um texto muito bom hoje, eu até divulguei no meu blog da Gazeta do Povo, onde ele chama atenção que não é apenas CPI e nem pizza, né? Ele diz ali que é um esforço de narrativa para validar aquilo que essa oposição já vem batendo na tecla há 2 anos, e com a pandemia há 1 ano intensificando, que o presidente é fascista, agora genocida e por aí vai. É exatamente como fizeram na Comissão da Verdade, né? Precisavam criar aquilo para poder ajudar na narrativa de que eram democratas lutando pela democracia na década de 60 e os militares chegaram do nada e instauraram uma ditadura. E qualquer pessoa que estudou sabe que não foi nada disso, né? O contexto era outro. Então, de novo, é a mesma coisa. Essa CPI vai servir de palco para os filhotes de Goebbels
repetirem mais 1000 vezes a mesma mentira para ver se ela sim vira verdade. Não vai virar. Serrão, o que você acha de Renan Calheiros como relator? Uma maravilha. De um Congresso que tem 286 parlamentares, pelo menos, respondendo a crimes, a processos por crimes graves, a maioria por corrupção, da onde menos se espera é que não vem coisa nenhuma mesmo. Renan Calheiros, essa situação ainda poderia ter sido muito pior. Caberia ao PMDB, que tem a maioria de senadores, indicar o presidente da comissão. E aí esse nome poderia ser de Renan Calheiros. Só que houve um movimento de bastidores violento a partir do Palácio do Planalto. Quem ficou muito indignado com essa possibilidade de Renan presidir a comissão foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é alagoano e que é opositor local de Renan Calheiros. Ele fez pressão e a pressão acabou sendo atendida para que Renan ficasse no máximo com a relatoria, o que já é algo assustador. É impressionante a gente ter parlamentares respondendo por processos de corrupção e que acabam sendo perdoados. Isso é uma falha estrutural do Brasil, é grave. O país teria que ter uma vara especial da Justiça Federal para cuidar apenas de crimes contra a administração pública. E aí sim, todos esses parlamentares, políticos, governadores e prefeitos que cometem esse tipo de crime contra o dinheiro do cidadão, eles teriam um local especial para ser julgado e efetivamente punido. Como nada acontece, reina a impunidade e essas figuras são os nossos dignos representantes do povo no Congresso. Amanda Klein, querida Amanda Klein, eu quero saber de você se você acha que, de alguma maneira, o senador Renan Calheiros descredibiliza essa CPI. Olha, Paulo, em primeiro lugar, esse jogo não está jogado. Ainda existem muitas movimentações internas. Eu falei com alguns senadores de ambos os lados nessa tarde, aliás, durante todo o dia, e não é um fato consumado que a relatoria fique com Renan Calheiros. Hoje é o cenário que se apresenta como mais provável, né? Porque ele tem o maior número lá do grupo. Mas o próprio Omar Aziz, com quem eu falei há pouco tempo, que esse sim é o candidatíssimo a presidir a CPI, não dá como fato consumado e consolidado que Renan Calheiros vá assumir a relatoria, né? E aí o cenário é descrito por esses senadores como o seguinte: é como se você tivesse dois grupos. De um lado, você tem os abertamente oposicionistas. Quem são? Randolfo Rodrigues, Humberto Costa, Tasso Gereissati e Renan Calheiros. Esses são os oposicionistas. Aí você tem os abertamente governistas, começando pelo líder da tropa de choque do governo Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira, depois você tem Eduardo Girão, Marcos Rogério do DEM e Jorginho Melo do PL. E aí você tem dois senadores que são como se fossem uns senadores pêndulos, né? Eles podem ir para um lado ou para o outro, mais ou menos como aquela história dos estados pêndulos nas eleições americanas. São os dois senadores do PSD, que é a segunda maior bancada do Senado. Aí você tem o Omar Aziz, né, que é do Amazonas, provável presidente da CPI, e você tem o Otto Alencar. Provavelmente eles votarão juntos. Então, esses dois votos vão decidir também, ou vão ajudar a decidir o relator. Por que esse jogo ainda está em construção? Porque isso só vai acontecer, essa eleição para presidente só vai acontecer na semana que vem. A gente chama eleição, mas, na verdade, esse acordo deve ser posturado antes, nos bastidores, para que essas indicações sejam feitas por aclamação. O governo está trabalhando nos bastidores porque não quer o Renan Calheiros de jeito nenhum na relatoria. É considerado o pior cenário para o governo. Então, eles tentam empacar o nome, por exemplo, do Marcos Rogério do DEM para ser relator dessa CPI. Então, por isso que eu digo que esse jogo ainda não terminou, embora o mais provável seja, sim, o Renan na relatoria e o Omar Aziz na presidência. Agora, outra coisa interessante que eu quero contar sobre o Omar Aziz, nessa conversa que eu tive, ele falou assim, que o importante é chegar com essa unanimidade e que a pessoa que vai presidir, vai fazer o relatório, chegue desarmado, sem uma opinião formada, investigue os fatos. E ele diz que o objetivo dessa CPI é sair com um protocolo nacional sobre como tratar a pandemia daí para frente, como estados, municípios e governo federal devem combater a pandemia. E ele fala que devem ser feitas perguntas, por exemplo, lembrando que ele é do Amazonas, faltou oxigênio no Amazonas? Faltou, é um fato. Então, perguntas que ele me deu como exemplos, me citou como exemplo. O governo foi avisado? A empresa que fornece o oxigênio avisou com antecedência? Quem era o responsável? Não tomou providências por quê? Então, são essas perguntas que vão ser feitas e investigadas nesta CPI. Muito bem. Rodrigo Constantino, já vi pedindo a palavra. Vai lá, Consta.
Já. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei sem saber a resposta da Amanda se ela acha que tira ou não a credibilidade caso seja confirmado o Renan Calheiros na relatoria. O jornal Estadão, o Estado de São Paulo, hoje, trouxe uma entrevista com o Renan Calheiros, né? E dando um respaldo, e ele, inclusive, com um palanque ali para posar justamente de sério, de bastião da ética, que vai fazer uma investigação objetiva e tudo mais. Então, veja por que eu estou chamando atenção para isso. Veja que ponto chega a mídia que tem sido muito militante, um partido de oposição ao governo Bolsonaro, né? Basta ler os editoriais do Estadão, para ver até que ponto chega. No afã de desgastar ou até mesmo de derrubar o presidente, vale tudo. Vale normalizar o Lula e vale fazer uma entrevista com o Renan Calheiros como se ele fosse uma pessoa ali realmente isenta e bastião da ética. Sobre as perguntas que podem ser feitas, a Amanda deu alguns exemplos, mas eu adoraria ver outros exemplos, né? Por exemplo, para onde foram os recursos todos que o governo federal deu para os estados e municípios? Por que os hospitais de campanha foram desativados na sua maioria, se era previsto uma segunda onda? Agora tem até mesmo vacina, né, que o governo federal já distribuiu milhões e parece que os estados e municípios não vacinaram na mesma quantidade que receberam. Então, tem realmente muitas perguntas interessantes que podem ser feitas. Mas, sabendo que a CPI é esse circo já na largada, a gente sabe que dificilmente vai ser um trabalho sério. Espero morder a língua, mas é difícil. Muito bem. Amanda Klein, você foi citada, então, por favor. Eu acho importantíssimo que a CPI faça um trabalho sério e comprometido e que ela investigue fatos, Constantino, e há muitos fatos a serem investigados, e quem pode dar o direcionamento, as diretrizes para isso são os relatórios que foram feitos agora há pouco tempo pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público Federal do Amazonas. Ali há vários caminhos apontados que a CPI deve seguir, provas documentais, e-mails, atos de atas de reuniões que foram feitas entre Secretaria Estadual e Ministério da Saúde para responder essas perguntas. Por que faltou oxigênio? Por que demorou tanto para o Ministério da Saúde atender a essas indicações da Secretaria de Saúde? Para responder essas perguntas que você faz também, sobre como os recursos estaduais foram usados, recursos federais transferidos para os estados foram usados. Essas perguntas têm que ser feitas. Agora, eu acho que a principal pergunta aqui, Constantino, é saber qual possível caminho o Brasil poderia ter tomado se você não tivesse um presidente abertamente anti-ciência, porque desde o começo o que ele fez foi negar a pandemia. Primeiro ele disse que era só uma gripezinha e depois ele sabotou a vacina, sabotou a busca pela vacina, sabotou a compra com antecedência pela vacina. Aliás, hoje o senador Eduardo Braga deu declarações públicas a esse respeito e depois adotou a política do confronto, contrariando todas as medidas restritivas que foram adotadas pelos estados e municípios e sempre eximindo-se de culpa e eximindo-se de governar. Então, ele não tomou providências, não tomou atitudes. Isso certamente custou muitas vidas, e é isso que está documentado nos relatórios do Ministério Público Federal do Amazonas, no Tribunal de Contas da União, e eu acho que essa CPI terá um papel importantíssimo, fundamental, em aprofundar essas investigações e expandir isso para outros estados, como a falta de coordenação dessa pandemia nos levou a esse estágio caótico em que estamos hoje. Amanda, o estado está mais caótico agora, o estágio está mais caótico no Uruguai, com muito mais vacinação do que no Brasil. Mas deixando de lado isso, que a sua ciência... Sobre isso, né? Agora deixa eu falar. Sim, a gente já conversou e você não respondeu. Você deu um Google no intervalo e respondeu não respondeu. Foi o fim do lockdown. Mas agora deixa eu acabar um pouquinho só. Pera um pouquinho só. O que nós estamos tendo aqui é uma palhinha do que vai ser a CPI. Exatamente isso. Narrativas vazias, ideológicas, partidárias e militantes, que é o que você está fazendo, e que vai ser feito pela oposição. E é exatamente isso que vai ser a pandemia. O presidente negacionista negou a pandemia, chamou de gripezinha. Assim como o médico Dr. Drauzio Varela. Opa, esse não pode falar, que esse é da patota. Então vai ser esse show de horrores. Vai ser um circo. Exatamente, você está dando um exemplo. Mas eu continuo sem saber se você acha que perde ou não credibilidade com o Renan Calheiros confirmado na relatoria. Não sei, você acha que perde ou não credibilidade que tantos outros apoiadores do Centrão apoiem abertamente, tantos outros investigados e denunciados pela Lava Jato do Centrão apoiem abertamente o governo Jair Bolsonaro? Você acha que perde credibilidade? Ou você só acha que perde credibilidade quando é contra o governo?
Renan, estou falando do Renan Calheiros, a figura conhecida, lendária já da política. Tem milhões. Você acha que perde credibilidade quando o Roberto Jefferson apoia o governo, quando o Valdemar Costa Neto apoia o governo, ambos condenados, investigados em diferentes operações, em diferentes casos de corrupção no país? Você acha que perde credibilidade do governo por isso? Primeiro lugar, Não, a questão não é essa. Não, a questão não é essa. A questão é uma CPI que vai investigar desvios éticos. O apoiar o governo ou não e ter governabilidade é o Congresso eleito. A discussão é outra. Estou falando de uma CPI que vai investigar questões de desvios de recursos. Relatoria do Renan. É uma palhaçada. Agora, o ponto é esse. O Roberto Jefferson, eu acho que não dá nem para comparar com o Renan, porque ele foi condenado, pagou pelo seu crime, e graças a ele nós soubemos do mensalão. Graças a ele. Pois é, e o Renan nem sequer foi condenado ainda, né? O fato é esse, o Renan foi condenado por alguma coisa, o fato é esse. Ele é investigado, ele é réu, mas o fato é que ele não foi condenado. O fato é que ele exerce o mandato parlamentar. Olha que nível chega o afã de atacar o Bolsonaro. Defender o Renan Calheiros. I rest my case, Amanda. Eu não estou defendendo o Renan Calheiros, Rodrigo. É porque você não sabe separar as coisas. Eu estou defendendo a prerrogativa de um parlamentar legitimamente eleito conduzir os trabalhos de uma CPI ou conduzir os trabalhos de uma relatoria. Isso faz parte do jogo. Ele está lá, ele foi eleito pelo Estado de Alagoas, assim como qualquer outro parlamentar. Ele tem os mesmos direitos e as mesmas prerrogativas. Mas vocês demonizam quando é bolsonarista, né? Bolsonarista é demonizado. Aliás, eu nunca vejo vocês falarem o senador lulista. Por que será? Por que será que nunca falam o senador lulista? Você trata toda a oposição ao governo como se fosse ilegítima. O senador Randolfo Rodrigues, por exemplo, que não foi condenado a nada, você também xinga, você também desqualifica o tempo todo. Porque para você, qualquer oposição é ilegítima. Fake news. Me diz qual foi o xingamento. Se eu falar que ele defende o Maduro, é xingamento? Eu acho que sim. Mas eu estou trazendo um fato. Quer que eu mostre a foto dele juntos? Tem alguma oposição que seja legítima, na sua opinião? Porque se você desqualifica toda a oposição ao governo Bolsonaro... Não, PT não é legítimo na democracia, não, porque defende a Venezuela e Cuba. Lógico que é legítimo. É tão legítimo quanto qualquer outro partido. Foi eleito democraticamente, todos têm mandatos parlamentares ou de governos estaduais. Mas o parlamentar que fala de AI-5, você quer que prenda? O deputado que fala de AI-5, você quer prender, mas pode defender Cuba e Maduro? Não estou entendendo mais nada. Vamos parar por aqui, porque... São completamente diferentes, o Constantino, mas essa discussão são coisas completamente diferentes. Do bem. Não é isso. Vai lá. Peraí, Amanda e Constantino, peraí. Está se enrolando muito. Peraí, tá que nem Moreira. Queridos, vocês já ficaram discutindo aqui. Vamos ouvir agora o nosso Serrão um pouco. Vou chamar o VAR. Vamos trazer de novo a questão para o seu foco essencial. Essa CPI vai adiantar de nada. Ela será apenas um espetáculo para políticos aparecerem e cumprirem a missão princípio inicial prevista de detonar o governo. Fato concreto, o que a sociedade brasileira quer é que o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, polícias civis tomem providências em relação a governadores e prefeitos que efetivamente fizeram mau uso, desviaram recursos durante essa pandemia. Recursos que o governo federal enviou a estados e municípios de maneira transparente e que foram mal utilizados. Na prática, a população de cada cidade viu isso. E é essa apuração que nós queremos e é essa apuração que a CPI não vai fazer. A CPI não tem esse poder de punir o verdadeiro criminoso do dinheiro público. Então é isso que a gente quer, é isso que o Brasil quer. E não o espetáculo dantesco de CPI e nem a guerra ideológica, a briga de opiniões ideológicas que não vão levar a gente a lugar algum.